Shalom, queridos, graça e paz. Juntos novamente em mais um dia de estudos da Palavra do Senhor. Hoje iniciando o estudo de um novo livro, um dos evangelhos mais importantes do Novo Testamento, o Evangelho de João, que busca falar essencialmente da pessoa de Cristo. Muito feliz porque estamos avançando em nosso propósito. Hoje é o 74º dia de estudos da Palavra de Deus. E por essa razão, você não saia daí. Continue conosco porque tenho certeza que você terá muito o que aprender neste novo estudo, neste novo livro que se inicia hoje. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, continue com você neste dia, em todas as ações, que Ele possa te abençoar de maneira tremenda e poderosa, para que você saiba quanto é diferente servir a um Deus vivo que está no controle das nossas vidas. Por isso nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica ligado. São as 3 leituras, logo após a vinheta. Maravilha, então vamos aí à nossa primeira leitura deste dia de hoje, né? Está aí no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Né? Esse Evangelho se reporta ao ano aproximadamente 26 depois de Cristo. Ele diz assim, começa sobre a deidade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque é primeiro do que eu, porque todos nós também recebemos da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aleluias! Pode, queridos, crer. Daqui por diante, neste Evangelho, você vai conhecer a um Jesus único, incomparável,
que, com certeza, pode mudar e transformar a sua vida. Ele fez isso comigo. Por isso, hoje, eu estou dedicando este canal ao estudo da Palavra do Senhor. Resultado deste encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, através da sua Palavra. Amém? Deus te abençoe. Fica ligado. Vem aí a segunda leitura. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda leitura, dando continuidade às genealogias nesses capítulos iniciais de Crônicas, agora estudando o capítulo 5 e o capítulo 6. Cada momento vai falando das descendências dos patriarcas, dos fundadores de Israel. Hoje nós vamos ver no capítulo 5, começando com os descendentes de Ruben. Diz assim: e os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas como violou o leito de seu pai, os seus direitos de primogenitura foram dados aos filhos de José, filho de Israel. E assim não foi contado por primogênito na genealogia. Porque Judá chegou a ser mais poderoso que os seus irmãos. E dele procedeu o príncipe, mas a primogenitura pertenceu a José. E os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram, pois, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beerá, seu filho, o qual foi transportado por Tiglat-Pileser, rei dos assírios. Este foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quando foram contadas em sua descendência, tinham por príncipes a Jeiel e Zacarias. E Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, habitou em Aroer, até o Nebo e Baal-Meon. Habitou também do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque tinha muitos rebanhos na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra contra os agarenos, os quais caíram pela sua mão, e eles habitaram em suas tendas sobre toda a face oriental de Gileade. Os descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram em frente deles na terra de Bazã até Salca. E Joel foi o principal em Bazã, o segundo Safã, e também Janai e Safate. Seus irmãos, segundo as famílias de seus pais, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes eram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesisai, filho de Jadó, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi principal na casa de seus pais, os quais habitaram em Gileade, em Bazã e em suas aldeias, e em todos os arrebaldes de Saron até aos seus termos. Todos estes foram contados por suas genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e de Gade, e da meia tribo de Manassés, homens valentes, homens que traziam escudo e espada, que entesavam arco e destros em guerra, eram 44.760 que saíam à batalha. Fizeram guerra com os agarenos, e a Getu, e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos foram entregues em suas mãos, e todos que com eles estavam, porque clamaram a Deus na guerra, que lhes foi favorável, porquanto confiavam nele. E tomaram seus gados, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas.
E caíram muitos feridos, porque a guerra era de Deus, e habitaram em seus lugares até a deportação. E habitaram na terra os filhos da minha tribo de Manassés, desde Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte de Hermon, multiplicados em grande maneira. E estes foram os cabeças das casas de seus pais: Efé, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, homens valentes e esforçados, homens de renome e cabeças das casas de seus pais. Mas se rebelaram contra o Deus de seus pais e fornicaram segundo os deuses dos povos da terra, os quais havia o Senhor tirado de diante deles. E por isso o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei dos assírios, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei dos assírios, o qual transportou aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés e os levou a Ala, e a Bo, e a Hara, e ao rio de Gozã, até ao dia de hoje. Os filhos de Levi agora, no capítulo 6, e suas habitações e serviços. Foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. E Eleazar gerou a Finés, e Finés gerou a Abisua. Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Merariote. E Merariote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube. A Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Imás. A Imás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Joanã gerou a Azarias, que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão edificou em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube. E a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor deportou a Judá e Jerusalém por mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas descendências. De Gerson, Libni, seu filho, Jaajate, seu filho, Zima, seu filho, Joá, seu filho, Ido, seu filho, Zerá, seu filho, Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Assi, seu filho, Eucana, seu filho, Ebiasaf, seu filho, Assi, seu filho, Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Zia, seu filho, e Saul, seu filho. Os filhos de Eucana, Amazai e Aimote. Os filhos de Eucana, Zofai, seu filho, e Naate, seu filho. Eliabe, seu filho, Jeroão, seu filho, e Eucana, seu filho. Os filhos de Samuel foram o seu primogênito Joel e o segundo Abias. Os filhos de Merari, Mali, Libni, seu filho, Simei, seu filho, e Uzá, seu filho. Simea, seu filho, Agia, seu filho, e Asaías, seu filho. Estes são aos que Davi deu cargo para o ofício da música na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, os quais serviam diante da tenda do tabernáculo do testemunho com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Depois estiveram em seu ministério segundo o seu costume. Estes, pois, com os seus filhos, assistiam. Dos filhos de Coate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izá,
filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel, e seu irmão Asaf, o qual estava à sua direita. E Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Mas os filhos de Merari e seus irmãos estavam à esquerda, ou seja, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzim, filho de Bani, filho de Semei, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. E os levitas, seus irmãos, foram postos sobre o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Agora os descendentes de Arão e os seus serviços. Mas Arão e seus filhos ofereciam incenso sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso em toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer as expiações sobre Israel, conforme a tudo quanto Moisés, servo de Deus, havia ordenado. E os filhos de Arão foram estes: Eleazar, seu filho, Finéas, seu filho, e Abisua, seu filho, Buqui, seu filho, Uzi, seu filho, Seraías, seu filho, Meraiote, seu filho, Amaria, seu filho, Aitube, seu filho, Zadok, seu filho, Aimaas, seu filho. Agora as cidades dos levitas. E estas são as suas habitações, conforme os seus domicílios e os seus termos, as dos filhos de Arão, pelas famílias dos coatitas, porque lhes tocou a primeira sorte. Deram a eles, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e seus arrebaldes ao redor dela. Mas o território da cidade com as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, e deram aos filhos de Arão as cidades de refúgio em Judá, ou seja, Hebrom e Líbna, com seus arrabaldes. E a Jati, a Estemoa, com os seus arrabaldes, a Ilém, com seus arrabaldes, e a Debi, também com os seus arrabaldes. Azã, com seus arrabaldes, e Bet-Semes, com seus arrabaldes. E da tribo de Benjamim, a Geba, com seus arrabaldes, e Alemete, com seus arrabaldes, Anatote, com seus arrabaldes. Todas as suas cidades foram 13, repartidas por suas linhagens. Aos filhos de Coate, porém, que ficaram da sua parentela, deram 10 cidades, da meia tribo de Manassés, por sorte. E aos filhos de Gerson, por suas linhagens, deram da meia tribo de Azê e da tribo de Naftali. E da tribo de Manassés, em Bazã, foram 13 cidades. Aos filhos de Merari, por suas linhagens, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, deram-se por sorte 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas todas estas cidades, com seus arrabaldes. E deram por sorte da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as cidades que os nomearam por seus nomes. E as linhagens dos filhos de Coate deram as cidades com seus termos da tribo de Efraim. E lhes deram a cidade de refúgio a Siquém com seus arrabaldes, no monte de Efraim, e a Gezê com seus arrabaldes. Joquimeão com seus arrabaldes, e a Bet-Heron com seus arrabaldes. E a Ijalon com seus arrabaldes, e a Gate-Rimon com seus arrabaldes. Da meia tribo de Manassés, a Ané com seus arrabaldes. E a Bileã com seus arrabaldes para os da linhagem dos filhos de Coate. E aos filhos de Gerson deram da família da meia tribo de Manassés a Golã em Bazã com seus arrabaldes, e a Astarote com seus arrabaldes. Da tribo de Issacar, a Quedes com seus arrabaldes, e da Berate com seus arrabaldes. E a Ramote com seus arrabaldes, e a Anem com seus arrabaldes. E da tribo de Azé, a Masal com seus arrabaldes, e a Abidom com seus arrabaldes. E a Ucoque com seus arrabaldes, e a Reobe com seus arrabaldes.
E da tribo de Naphtali, Aquedes na Galiléia, com seus arrabaldes, e a Amon, com seus arrabaldes, e a Quiriataim, com seus arrabaldes. Aos filhos de Merari, que tinham ficado, deram da tribo de Zebulon a Rimono, com seus arrabaldes, e a Tabor, com seus arrabaldes. Do outro lado do Jordão, de Jericó, ao oriente do Jordão, deram da tribo de Ruben a Bezê no deserto com seus arrabaldes, e a Jaza com seus arrabaldes, e a Quedimote com seus arrabaldes, e a Mefaate com seus arrabaldes. E da tribo de Gade a Ramote, em Gileade com seus arrabaldes, e a Maanaim com seus arrabaldes, e a Esbom com os seus arrabaldes, e a Jazer com os seus arrabaldes. Então são mais 2 capítulos mostrando a ocupação na formação do povo hebreu, que mais tarde, né, virou judeu e se transformou no Estado de Israel. Podemos ver as cidades ocupadas naquele tempo e que foram se estabelecendo até os dias de hoje. Amém, queridos? Fica ligado, vem aí a terceira leitura. Deus te abençoe. Muito bem, nesta terceira leitura, vamos aí ao segundo capítulo do livro de Sofonias, que traz assim a palavra do Senhor, uma admoestação a Judá. Olha o que diz o texto. Congregai-vos e meditai, ó nação sem pudor, antes que tenha efeito o decreto, e o dia se passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Buscai ao Senhor todos vós, os humildes da terra, os que puseram por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Possivelmente sereis guardados no dia da ira do Senhor. Porque Gaza está desamparada e Ascalon assolada. Saquearão Asdod em pleno dia. Ecrom será desraigada. Ai dos que moram na costa do mar, o povo quereteu. A palavra do Senhor está contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu te farei destruir até não deixar morador. E a costa do mar será de pastos para pastores e currais para as ovelhas. E a costa será para o remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos. Nas casas de Ascalon dormirão de noite, porque o Senhor seu Deus os visitará e os levantará do seu cativeiro. Eu ouvi as afrontas de Moabe, as palavras injuriosas dos filhos de Amon, com as quais desonraram o meu povo e se engrandeceram contra o termo do seu território. Portanto, vivo eu, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolamento perpétuo. O remanescente do meu povo os saqueará, e o remanescente do meu povo os herdará. Isto lhes virá por recompensa de sua soberba, porque afrontaram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos exércitos. Terrível será o Senhor contra eles, porque destruirá a todos os deuses da terra. E desde os seus lugares virão e se inclinarão a ele todas as ilhas dos gentios. Também vós, os da Etiópia, sereis mortos com a minha espada, e estenderá a sua mão sobre o norte, e destruirá a Síria, e converterá Nínive numa assolação e em terra seca como um deserto. Rebanhos de gado farão nela curral. Todos os animais das nações, tanto o pelicano como também o ouriço, se alojarão em seus captéis. Nas janelas se ouvirá o seu canto. Haverá desolação nas portas, porque o seu piso de madeira de cedro será descoberto.
Esta é a cidade alegre, que habitava confiadamente e que dizia em seu coração: eu e não outra além de mim. Como foi assolada, feita pousada de feras. Qualquer um que passar por ela, burlar-se-á e sacudirá a sua mão. Pois é, amados, isso é o resultado daquilo que nós já vemos, né, dizendo alguns estudos anteriores. Quando desobedecemos ao Senhor, temos que pagar o preço. E o preço vem de diversas formas e maneiras. Por isso, o nosso recado é: receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você não tenha que suportar o dia da ira do Senhor, do qual ninguém escapará. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós fazemos esses estudos, para te alertar, para chamar a tua atenção. Ainda há tempo, ainda há esperança. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Te dê um dia de vitória para a glória do nome dEle. Que seu coração se converta e se incline para o Senhor Jesus. Aleluias. Deus te abençoe. Fica aí, até amanhã. Amanhã nós vamos ter mais um estudo para a glória de Deus.